Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem, Componente Química, comigo, professor Mauri Carvalho. Hoje nós vamos tratar de ligações químicas nesse vídeo, tá? Ligações químicas trata da interação entre átomos. Essa interação entre átomos ocorre especialmente devido à troca empréstimos de elétrons, tá? Ou seja, pode ocorrer uma coisa ou outra, tá? Isso é deduzido a partir de várias teorias, desde os modelos atômicos, propostos por Dalton, por exemplo, por Thomson, por Rutherford, né? Sempre houve uma dúvida de como as substâncias eram formadas, porque no final das contas, quando os átomos se ligam, eles formam substâncias químicas. A ligação entre eles ocorre por uma necessidade descoberta por Gilbert Newton Lewis, a priori, de que eles necessitavam ter uma estabilidade eletrônica parecida com a dos gases nobres. Ele chegou a essa conclusão porque todos os elementos químicos que estão dispostos na tabela periódica, ou seja, conhecidos pelo homem, fazem ligações químicas, menos 6 elementos, que compõem justamente os gases nobres, que assim são chamados por não ter a necessidade de formar interações com outros átomos, ou seja, são encontrados na natureza de forma isolada. Mas o que é que esses gases nobres têm de tão interessante ou diferente dos outros elementos que não necessitam fazer ligações? Eles têm uma estabilidade que se propõe na camada de valência, em que o hélio, que é um elemento que só tem uma única camada ou um único nível de energia, possui 2 elétrons na sua camada de valência, o que o deixa estável, porque essa camada está completa. Nos outros elementos, também gases nobres, todos têm mais de uma camada ou mais de um nível de energia, e sempre na camada de valência, que é o último nível de energia de qualquer elemento, eles possuem 8 elétrons. Daí foi criado pelo Gilbert Newton Lewis, então, a primeira forma de gerenciar essas ligações, que é através da regra do octeto, né? A regra do octeto se dá pelo fato de que todos os elementos que estão na tabela periódica, especialmente aqueles que têm mais de uma camada, buscam na sua camada de valência, repetindo, camada de valência é a última camada de cada elemento químico, então eles buscam na camada de valência ter 8 elétrons. Só que os que não são gases nobres não têm 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que há uma ressalva na regra de octeto para os elementos que ficam com apenas um único nível de energia, ou seja, a camada de valência já é o primeiro nível e único nível deles de energia, e que nesse caso, o primeiro nível de energia, como cabem somente 2 elétrons, eles atingem estabilidade com 2 elétrons e não com 8 elétrons na camada de valência para os elementos que só têm um nível. Tá? Essa é a regra do octeto. Daí a gente simplifica a regra do octeto dizendo que todos os elementos químicos da tabela periódica vão atingir estabilidade possuindo 2 ou 8 elétrons na camada de valência, que é uma distribuição eletrônica análoga aos gases nobres. Mas lembrando, 2 elétrons somente quando eles só têm apenas um único nível de energia. Todos os outros elementos que têm mais de um nível, na camada de valência, para atingir estabilidade, segundo a regra do octeto, necessitam de 8 elétrons. Hoje em dia nós já sabemos que, na verdade, a regra do octeto ela tem suas exceções, tá? Mas, para facilitar o entendimento, sempre utilizamos a regra do octeto como referência, tá? Daí, a partir desse momento, os elementos, então, dessa descoberta, são vistos assim. Eles buscam interagir entre si, ou seja, formar ligações, que são trocas de elétrons, para que assim eles atinjam essa tal estabilidade. Essa troca de elétrons pode ocorrer por empréstimos de elétrons, por doação e recepção de elétrons, ou simplesmente por uma nuvem eletrônica que eles formam por doação de todos os elementos que estão participando. Daí nós temos 3 tipos, então, distintos de ligações químicas. Nós temos as ligações iônicas, covalentes e as ligações metálicas. Cada uma tem a sua característica específica. A saber, por exemplo, ocorre entre elementos que são da categoria de metal e ametal ou metal e hidrogênio. Na ligação iônica, tem esse nome porque há a formação explícita de íons, ou seja, eu vou ter um elemento químico ou um átomo que vai doar elétrons e um elemento químico que vai receber elétrons. Por tendência, os elementos que têm 1, 2, até 3 elétrons na camada de valência irão doar seus elétrons para concluir o que a gente chama de octeto, ou seja, a sua estabilidade eletrônica.
Tá? Esses elementos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, que tem tendência a doar elétrons, são os metais. Já os elementos que têm 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência, a tendência deles é receber elétrons suficiente para concluir o octeto. Ou em palavras mais simples, suficiente para eles atingirem 8 elétrons na camada de valência. Esses elementos que têm de 4 a 7 elétrons na última camada são chamados ou são categorizados como os ametais. E aí eles têm uma tendência mais a receber elétrons. Bom, então, quando se doa um elétron, na química, forma-se um íon positivo, que é chamado de cátion, e quando se recebe elétron, forma-se um íon negativo, chamado de ânion. E aí ocorre entre esses dois íons, já que um é positivo e o outro é negativo, uma simples atração eletrostática, e aí eles se ligam. Daí o porquê ligação química, tá? A gente pode chamar de interação atômica também, eles interagem. Mas eles se ligam formando uma substância química, tá? Então, quando eu tenho um conjunto de mais de um átomo, ou seja, 2 átomos em diante, eu tenho uma substância química, tá? E aí está a demonstração, né, aqui ao lado, de como ocorre essa ligação iônica, tá? Então, é colocado, por exemplo, como exemplo, o elemento potássio, que tem uma distribuição eletrônica em 4 níveis de energia, e que na camada de valência ele só tem um elétron, tá? Isso é fácil de ser deduzido, basta saber que ele é do grupo 1 da tabela periódica, os elementos do grupo 1 da tabela periódica têm essa característica, todos terminam com um elétron na camada de valência. Daí eu tenho o elemento cloro, que tem 3 níveis de energia e que no terceiro nível de energia ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, vejamos. Se o elemento potássio doar o único elétron que ele tem na camada de valência dele, que é a última camada, ele perde essa camada, porque não existe camada, o nível de energia com 0 elétron. A que era a penúltima camada passa a ser a última com 8 elétrons, que é o objetivo, ou seja, atingiu o octeto. Só que, por consequência, ele tornou-se um cátion positivo. Tá? A gente coloca assim, K+, né? Que é o potássio positivo. O cloro, por sua vez, recebe um elétron, já tem 7, recebendo 1 fica com 8, também atinge o octeto na última camada, sua camada de valência, que é a terceira, torna-se isoeletrônico com potássio, uma coincidência, e aí ele fica com 8 elétrons, atinge estabilidade, mas por consequência de ter recebido um elétron, ele adquire carga negativa, é chamado de ânion. Daí eu tenho um cátion ânion, eu tenho 2 íons, um é positivo, o outro é negativo, eles se atraem formando o cloreto de potássio, que é a substância formada do tipo iônica no nosso exemplo aqui ao lado. Tudo bem? Então eu tenho a ligação iônica porque formam íons, essa é uma característica. As ligações iônicas também têm outras propriedades específicas. Por exemplo, os compostos iônicos são sólidos obrigatórios na temperatura ambiente e ao nível do mar, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Né? Eles não conduzem eletricidade quando estão no seu estado sólido, ou seja, na temperatura ambiente ao nível do mar, mas quando dissolvidos em água, ou seja, em meio aquoso, eles são excelentes condutores, assim como fundidos também, tá? Ou seja, em palavras mais simples, derretidos, eles também conduzem eletricidade e formam aglomerados iônicos, tá? A sua maioria são substâncias que são solúveis em água, tudo bem? Mas existem também algumas substâncias iônicas que não são solúveis em água. Mas a gente vai ver isso aí em outra videoaula. A ligação seguinte que nós vamos ver é a ligação covalente. Na ligação covalente, eu tenho a participação de ametais com outro ametal, ou ametais, né? Eu tenho a participação do ametal com hidrogênio ou hidrogênio ligado a hidrogênio. Não tenho mais a participação do metal, é a primeira diferença em relação à ligação iônica. A segunda é que nas ligações covalentes eu não tenho mais doação ou recepção de elétrons. Eu tenho empréstimos simultâneos de elétrons. Cada participante da ligação empresta um elétron para formar um par eletrônico, que vai ser chamado de ligação covalente ou ligação molecular. Esse par eletrônico ele é compartilhado, ou seja, ele, naquele momento em que há interação, ou seja, enquanto ocorre a ligação, esse par de elétrons pertence aos 2 elementos ao mesmo tempo. Esses elementos que participam das ligações covalentes são aqueles que têm tendência somente a doar elétrons. Por isso, eles precisam emprestar um para o outro para atingir o octeto. Logo, o número de ligações covalentes que um átomo do tipo ametal ou hidrogênio faz para atingir o octeto é o número necessário justamente para chegar a 8 elétrons. Ou seja, se um elemento tem 5 elétrons na camada de valência, ele vai fazer 3 ligações para concluir mais 3 elétrons e assim ter 8 elétrons na camada de valência.
Nas ligações covalentes, como eu não tenho formação de cátions e ânions, a atração ocorre por conta da aproximação e do compartilhamento consequente de um par de elétrons. Aproxima-se as eletrosferas e compartilha um par de elétrons. Essa ligação é um pouco mais frágil do que a ligação iônica. Bom, mas diga-se de antemão o seguinte, é possível que um único elemento químico que faz ligação covalente empreste um par de elétrons. Isso é chamado de ligação covalente coordenada. Para isso, o elemento já tem que estar estável com 8 elétrons, e aí ele, tendo par de elétrons disponíveis, pode emprestar esse par de elétrons sozinho para outro átomo também atingir estabilidade. Mas ele não está perdendo esse elétron, ele está emprestando o elétron. Por algum tempo isso foi chamado de ligação covalente dativa, mas hoje é mais correto chamar de ligação coordenada. Tá? A ligação covalente ela tem alguns desdobramentos como, por exemplo, através das suas fórmulas. Nós temos as fórmulas eletrônica, que demonstram os elétrons da camada de valência e as interações entre esses elétrons, as próprias ligações. Tá? É o primeiro exemplo que nós temos no quadro ao lado. Tá bom? Entre oxigênio e oxigênio, nós temos a fórmula estrutural, que demonstra a estrutura com que esses átomos estão. Isso vai depois ser desdobrado em geometria molecular, por exemplo. Eu posso também, dentro disso, analisar uma outra propriedade, que é a propriedade de polaridade dessa ligação, de polaridade do composto, tá? Saber se o composto é polar ou apolar, uma vez que eles não formam cargas efetivas, não formam cátions e ânions, então eu tenho que analisar a polaridade deles. Existe ou não existe a polaridade em algumas moléculas, tá? E eu tenho a fórmula molecular, porque somente compostos com ligações covalentes, teoricamente, podem ser chamados de moléculas, tá? A fórmula molecular é aquela que demonstra a quantidade de átomos do determinado elemento que está envolvido nas ligações covalentes. E por fim, nesse vídeo agora, nós vamos ver as ligações metálicas. As ligações metálicas são aquelas que ocorrem somente com metais. Como os metais têm uma tendência natural a somente doar elétrons, mas nenhum deles de receber elétrons, o que ocorre é que eles começam a doar elétrons indiscriminadamente, para atingir a tal estabilidade eletrônica, mas ninguém recepciona esses elétrons. Então, entre os metais, acaba formando uma nuvem de elétrons, que nós chamamos, na verdade, de mar de elétrons. Então, as ligações metálicas ocorrem por uma atração entre os cátions gerados pela doação de elétrons dos próprios metais e a nuvem de elétrons que fica ao redor dele. Tá? E aí ocorre uma atração entre eles e eu tenho a ligação metálica. Tá? Então, eu tenho cátions metálicos, tá? Em um mar de elétrons. Isso confere aos metais uma série de propriedades interessantes, como, por exemplo, as substâncias metálicas são maleáveis, ou seja, podem ser moldadas. As substâncias metálicas são dúcteis, ou seja, podem ser transformadas em fios. E são excelentes condutores de calor e eletricidade. Essas são algumas características muito importantes e marcantes das substâncias metálicas, tá? Espero que vocês tenham entendido essas ligações. Em outros encontros ou nas nossas aulas online, nós vamos tratar justamente das polaridades de ligações, polaridades de moléculas, tá? E geometria molecular. Muito obrigado e continue assistindo nossas aulas aqui no canal.